E teremos agora o primeiro painel do dia com o tema Cyberpandemia, como combater a nova onda de ataques de ransomware. Bem, vocês que nos acompanham pela TBD também poderão participar enviando perguntas e comentários para os nossos debatedores. A nossa equipe de jornalistas está atenta para levar essas perguntas à nossa mediadora do painel, a diretora do Security Leaders, Graça Sermu. Muito bem, nossos convidados para esse painel, mediado pela Graça, serão, primeiramente, eu convido o Country Manager Brasil da Palo Alto, Marcos Oliveira, para o seu bom dia. Olá, Marcos, tudo bem? Bom dia, Ângelo, bom dia a todos, tudo bem? Tudo, graças a Deus. De onde você fala? Falo de São Paulo. Opa, chovendo por aí? Chovendo. Aqui também. Muito Chovendo. bem-vindo. Obrigado. Convidamos também o gerente de segurança da informação da Laureate, Henrique de Lucena. Oi, Henrique, bom dia. Olá, bom dia, Ângelo, bom dia, pessoal. Prazer. Bom dia, tudo dia, bom? Tudo bem, ótimo. Henrique? Tudo bom, Marcos? Bom dia, prazer. Bom Prazer. dia. Muito bem-vindo. Convidamos também a gerente de segurança da informação do Banco Safra, Luciana Talmelli. Oi, Luciana, bom dia. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Oi, Luciana, que bom, as mulheres fazendo a diferença cada vez mais na área de segurança, muito bom. É verdade, bom dia a todos. Aqui está chovendo, eu sou de São Paulo também. Muito está chovendo. O dia em São e o Paulo Henrique está fala chuvoso. de onde? Eu estou em Itupeva, aqui no interior de São Paulo. Que delícia, é uma cidade muito gostosa, eu conheço. Muito bem. Legal. E daqui a pouquinho também estará conosco a gerente executiva de segurança da informação da Petrobras, Márcia Tosta. Assim que ela chegar, sim. ela entra para compor o painel. Graça. Perfeito, tá bom. Vamos bom começando, painel porque todos nós. nossa plateia está aí desde cedo, atenta, não podemos atrasar essa agenda hoje, que está fantástica. Muito obrigada aí a todos, vamos nos manter pontuais. Muito bem. Vocês que estão nos acompanhando pela internet, com certeza estão aguardando aí esse painel clássico do Security Leaders, porque os painéis que falam sobre esse cenário têm sido aí os painéis mais concorridos, né? E a plateia, já desde aí da apresentação do Veronese... Opa! Já está conectada aqui a Márcia. Márcia! Bom dia, pessoal! Bom dia, super bem-vinda. Esse painel está maravilhoso, né? Presença feminina aí em dobro, que bom, né? Aliás, desde ontem, né? Quase todos os painéis aí com presenças femininas, está sendo muito bom esse Security Leaders, porque eu falei para minha equipe, não quero painel que não tenha presença feminina, porque cada vez mais eu estou sendo cobrada por isso, sabia? Ô Marcos, o pessoal tá em cima, tá marcando em cima. Quando eu faço meus posts nos grupos e não tem presença feminina, o pessoal fala, não tem presença feminina nesse painel não, cadê as mulheres? Eu vou lá e falo para minha equipe, cadê as mulheres? Tem que colocar a mulher no painel. A minha filha me cobra todo dia, Graça. É mesmo, Marcos? Nossa! Cadê as mulheres participando? Tá vendo? A coisa, nossa, que bom, né? Isso é um excelente sinal. E para atualizá-los, né, desde ontem nós começamos esse trabalho aqui no Security Leaders com um compromisso de, obviamente, olharmos, né, avaliarmos um pouco esse nosso tema, que é a segurança em várias dimensões, depois de tudo que nós passamos aí nesse cenário de pandemia, mas principalmente criarmos uma agenda. Criamos uma resiliência com absoluta certeza, depois de tudo que nós vivemos, né? Mas criarmos aí uma agenda que nós estamos chamando aí da Agenda Security 21, né? O que seria essa nossa agenda aí para o próximo ano, com tudo isso que nós vivenciamos. E aqui, ao longo do dia, em quase todos os painéis, foi um pouco de consenso que realmente nós temos uma nova onda de ataques, e essa nova onda está trazendo aí uma grande preocupação, porque os ataques eles estão vindo com um nível de sofisticação um pouco diferente. Me parece que há aí realmente um receio muito grande de que a gente vá vivenciar em 2021 um cenário realmente um pouco diferente, um pouco mais preocupante em relação ao que nós já vínhamos vivendo, porque não há nenhuma novidade, né? O cenário de ataques é o cenário que vocês vivem no dia a dia, mas me parece que há alguma coisa um pouco diferente no ar,
e essa diferença tem a ver com o fato de que realmente o perímetro morreu, né? Se alguma coisa morreu com a Covid, foi o perímetro, né? Já falaram aqui isso. E essa morte do perímetro trouxe realmente um cenário totalmente diferente para a segurança. Eu queria começar ouvindo, né, as mulheres sobre isso, dando aqui, me desculpem, Marcos e Henrique, vou dar a preferência às mulheres, e queria ouvir um pouco vocês. Luciana, o que você diria sobre isso e em relação às suas preocupações, à sua Agenda 21? O que você vê nesse sentido? Você acha que realmente, quando você traça a sua estratégia, né, em relação a como vocês vão funcionar, como vocês vão trabalhar em relação à preocupação, em relação a perímetro, a preocupação em relação a ataques, a proteção, num cenário em que realmente não tem mais esse modelo, né, onde o perímetro hoje é o humano, né, onde ele está, isso tudo, de certa forma, se dissipou. Isso pode trazer realmente um novo cenário em termos de ataques? Qual é a sua percepção sobre isso? Vem uma nova onda realmente aí pela frente? Eu acredito que sim, né? As pesquisas têm mostrado isso. Na verdade, há alguns anos já, eles colocam a questão dos cyberataques como uma das principais preocupações, né? E uma possível pandemia que as pessoas achavam que era algo muito distante de acontecer e realmente acabou acontecendo, né? Quando você via aqueles gráficos, né, colocava lá no alto, aí falava assim, não, mas isso nunca vai acontecer. E como você bem falou, né, Graça, eu acho que os ataques podem aumentar, mas no nosso lado de segurança, muita coisa continua seriam as mesmas medidas de prevenção, né? E principalmente o foco nas pessoas, né? Eu acho que esses ataques mesmo de ransomware, eles sempre têm o mesmo modus operandi, né? Geralmente é um e-mail que chega com link, e aí a pessoa vai lá e clica. Então, eu acho que agora, assim, na minha opinião, sempre foi, né, nas empresas que eu trabalhei, a gente sempre focou muito nesse investimento na cultura de segurança da informação. Às vezes as pessoas, é gastar dinheiro, né, porque fazer uma campanha de segurança da informação, às vezes, custa caro, mas eu acho que hoje em dia você não tem muito mais para onde correr, porque por mais que você tenha ali muitas medidas preventivas, né, em firewall, anti-spam, só que eles vão mudando muito rápido, né, os hackers vão inventando novas formas de conseguir chegar ali no alvo final, que acaba sendo um usuário. E assim, algo que tem funcionado bem, eu acho, é fazer esse paralelo também com a vida pessoal, né? Porque essa cultura de segurança, ela vale para a empresa, óbvio, né? Para a empresa não ser invadida, mas também, hoje em dia, não tem mais como você escapar, né? É uma cultura que você precisa para a sua vida, para os seus filhos, né? Tem muita coisa hoje, né, que você tem que ensinar já em casa, né? Porque o mundo mudou, né? Que nem você falou, vem mudando, né? E a pandemia acelerou essa mudança com relação à internet. Então, na empresa, eu acho que quando você chama um pouco para esse outro lado também da vida pessoal, as pessoas, eu percebo que elas aderem mais fácil, né? Porque não fica sendo só aquela coisa, eu não posso fazer porque é na empresa, né? Não, aqui você não pode, mas se você fizer na sua casa também, você vai ter um problema. Então, eu acho que... pode falar. Só para complementar essa nossa Agenda 21, como eu falei, que a gente está adotando, né? Para o ano que vem, o modelo de vocês vão ter muitos funcionários trabalhando remotamente, vocês vão adotar alguma estratégia diferenciada de proteção para esses funcionários que vão estar trabalhando remotamente, com esse perímetro, vamos dizer, estendido, em termos de proteção, para vocês vai ter alguma
Eu sei que em segurança é muito difícil a gente falar o pulo do gato assim, ao vivo e em cores, né? Mas só para a gente avançar um pouquinho, vocês vão adotar, né? Eu não preciso dizer qual, mas vai ser preciso adotar uma estratégia um pouquinho diferente da que vocês adotavam antes? Aqui no Safra não tem uma definição ainda se as pessoas vão ficar remoto ou não. Vocês ainda não fecharam essa questão. Né? Isso, corporativamente, né? As pessoas estão ainda, uma boa parte, remoto. Agora, assim, com relação à nossa estratégia, como a gente não tinha nada, assim, praticamente, né? Eram muito poucas pessoas que tinham acesso remoto, a gente fez o acesso por Citrix. Então, as pessoas não têm acesso por VPN, e aí o acesso, né, via Citrix ele acaba sendo mais seguro, porque você não depende da máquina do usuário, né? Na verdade, todos eles caem numa estação virtual dentro do banco. Então, assim, a gente tem feito investimentos em SOC, monitoração, mas essa parte provavelmente a gente não vai mudar, até porque foi algo que foi feito esse ano, né? Completamente novo mesmo. E essa definição, se as pessoas vão trabalhar em casa ou não, ainda é uma definição que vai ficar para 2021, né? Porque não depende só da nossa área, né, de segurança, é uma definição sim. do banco mesmo. Da organização, todo, né? Isso, Perfeito. Márcia, Agenda 21, né? Vocês já têm uma definição, o que vai mudar e a preocupação com esse cenário que, nesse final de ano, está gerando aí uma preocupação maior, né? Por tudo que a gente está acompanhando. Eu sei que os casos são casos que estão acontecendo no governo, como a própria Luciana falou, né? Não são casos, quer dizer, não são fatos novos do ponto de vista da anatomia, digamos, dos ataques, né? Não são casos, não é nada novo, mas eles assustam pelo volume, né? Pela quantidade e pelo cenário, né? Preocupante. Isso, de certa forma, pode sinalizar o que vem por aí no próximo ano, né? O que você acha? Bom, Graça, nós vamos adotar um modelo híbrido, né? Então, alguns dias em teletrabalho, alguns dias em casa, e muito é o próprio colaborador que vai definir aí, tem um número máximo de quantidades, e vai se montar uma escala, muito possivelmente uma escala dinâmica, para que sempre tenha pessoas nos dois lugares, né? Tá. Com relação aos desafios, eu enxergo dois grandes desafios, né? O primeiro, eu acho que é uma mudança que aconteceu, principalmente em empresas muito antigas e que trabalhavam muito on-premise, com esse novo cenário de repente, ter que ir para a nuvem, muitas não estando tão preparadas assim, ou não preparadas na sua totalidade, né? Então, muitas já tinham uma parte que estava preparada e uma outra parte que está convivendo com um novo momento de uma exposição muito maior, né, de abrirem-se muito mais portas, né? Então, eu enxergo um grande desafio, dois grandes desafios, atuar com as pessoas, né, porque hoje a tecnologia nos permite liberar o acesso para o ambiente com controle, com tecnologia, com ferramentas, mas até mesmo utilizando máquinas pessoais, onde você separa as aplicações e consegue ter minimamente um controle e uma certa estabilidade, digamos, né? Porque segurança, a gente está o tempo todo aí. E eu acho que é uma combinação, né? É uma combinação de cultura que eu acho muito importante. Eu acho que a conscientização, ela tem que ser constante em todas as empresas. É um processo de melhoria contínua eterno. A gente nunca deve parar de falar e a gente deve sempre levar isso para o usuário de maneira que faça sentido, que ele entenda e que a gente consiga atingir um ponto em que ele não pare e fala, deixa eu pensar em segurança, mas que ele já está pensando em segurança naturalmente como seu mindset normal. E o outro é a gente montar o ecossistema de segurança de maneira que a gente consiga minimizar a exposição. Então, eu gosto muito do Zero Trust, eu gosto muito. Eu acho que a gente tem que conseguir otimizar as ferramentas para que a gente possa ampliar a proteção. E eu vejo agora, Graça, para esse ano, assim, uma coisa que realmente eu acho que vai revolucionar a hora que a gente começar, é o 5G, né?
muitos dispositivos mais expostos, muitos, os wearables altamente disseminados, todos conversando entre si, e a viabilização de tudo online, né? Porque hoje a gente vive um tudo ao mesmo tempo agora, mas uma coisa que não é tão online, né? Porque a nossa própria infraestrutura não permite isso. A partir do momento que a gente tenha uma infraestrutura que nos permite realmente utilizar toda a amplitude de sinal que a gente vai ter, né? Que é uma cobertura imensamente maior e uma velocidade absurda, então aí eu acho que a gente vai ter um super desafio para a gente conseguir manter. E OT, né? O OT, ele cada vez mais ele vai estar exposto, cada vez mais ele vai estar se comunicando e aproveitando. A tecnologia está para o bem, mas a tecnologia está para o mal também, né? Então, ali a gente vai ter que conseguir equilibrar e montar de uma maneira que a gente consiga minimamente controlar o risco, e vai ser novo, porque o Brasil, nós aqui, nunca trabalhamos com tudo tão rápido, tão acessível, né? A cobertura crescer, você vai estar acessível o tempo todo. Então, é isso que eu vejo, na combinação. Montar o teu ecossistema, trabalhar muito com Zero Trust, onde você possa cada vez mais confiar nas tuas tecnologias, no ecossistema que você montou de proteção, e estar sempre atenta com as novas tecnologias que estão aparecendo, porque uma coisa é fato, a gente não consegue, a gente não quer ficar à parte, a gente quer fazer parte desse mundão novo aí que está vindo e que está revolucionando. Então, eu acho que é um desafio, sim, mas eu acho que vai ser bem legal, bem animado, né, Max? Vai ser bem animado. Eu achei bem interessante, Henrique, e depois o Marcos também quero ouvir, porque são colocações bem legais. Eu acho que a Agenda 21, acho que vem aí bombando, porque a Luciana falou uma coisa bem importante, que é o elemento, né, pessoas, que eu acho que vai ter muito esse aspecto das pessoas em casa, estarem envolvidas com isso, porque o elemento humano, né, cada vez mais, porque até o fato das pessoas trabalharem em casa e serem o perímetro, como ontem falaram muito sobre isso, as pessoas serem o perímetro, aí o perímetro desaparece e as pessoas se transformam no perímetro. Então acho que a Luciana apontou muito, bem a Agenda 21, e a Márcia trouxe o 5G e tudo isso, né, funcionando, que eu acho que é bem Agenda 21, o Zero Trust, que eu acho que também é bem Agenda 21, e o ecossistema entrando aí para valer. Henrique, Marcos, vai se preparando aí para quando você entrar, eu acho que vai ter uma Agenda 21 aí, sim, bem atribulada, né? Graça, Henrique. Você acabou de definir o próximo título da Agenda 21, viu? O próximo tema da Agenda 21 já está aí. Já está aí, né? Ô, Luciana, na área de educação, ontem nós estávamos falando sobre isso, né? Alguns setores tiveram realmente muitos desafios, né? E a gente elencou aqui alguns. Bom, eu, como tenho uma adolescente aqui, né? Eu vi que a área de educação foi uma loucura, né? Porque o que eu vi aqui, vivenciei aqui no dia a dia, o vai e vem desse setor, como é que foi para tentar fazer tudo online, como é que tentaram, foram, voltaram, como é que revolucionou. Então, realmente, não foi fácil, né? O que vem pela frente aí na Agenda 21 nesse setor? O que vocês estão preparando? Como é que foi aí? Como é que vai ser aí para vocês os guidelines aí? Fala para a gente. Bom, vamos lá. Agenda 2021 está bem próximo do que foi comentado. Eu vou chover um pouco no molhado, mas conscientização, eu acho que é uma palavra que nunca sai da moda, a gente tem que sempre manter isso. E agora, mais do que nunca, né? Acho que agora faz todo sentido, né? Antes pregava um pouco no deserto, né? Acho que agora o pessoal está começando a entender tudo que vocês vinham falando o tempo todo sobre isso, né? Exatamente. E eu sempre comentei que eu defendo que isso deveria começar já em ensino fundamental, ter uma matériazinha ali de cibersegurança, porque tem que agora você já nascer e crescer com esse pingo. Mas aqui foi bem interessante esse ano. Eu acho que as principais mudanças que a gente teve foi realmente reforçar nossas seguranças aí, principalmente de borda, pensando em WAF, pensando na própria VPN, colocar um MFA,
melhorar um pouco, mas, claro, já namorando um pouco com o Zero Trust aí, já pensando numa agenda 2021. Então, eu vejo que essa questão do Zero Trust, eu acho que muita gente que vai escolher um ambiente de trabalhar híbrido ou totalmente remoto é algo que vai ter que implementar, não tem por onde fugir. E a gente aqui não está sendo diferente, a gente está num modelo que provavelmente a gente fique híbrido e com bastante gente 100% remoto, e aí a gente já tem pensado bastante nessa questão do Zero Trust, pensando em mudar links para SD-WAN, então você tem bastante tecnologia por trás que você tem que fazer os ajustes necessários. E só fazer um ponto sobre a questão dos ataques do ransomware, que eu acho bem interessante que a gente continua vendo esses ataques e coisas básicas, muitas vezes, por exemplo, backup e restore não andam sendo testados. A gente continua vendo isso. E, às vezes, até uma segurança ali mínima em rede, do IPS, para você ver a velocidade com que alguma coisa está acontecendo na rede, você poderia bloquear esses ataques. Então, assim, a gente vê ainda que tem ferramentas simples que a gente tem hoje na mão, muitas vezes gratuito, que as pessoas ainda não fazem uso disso e acabam sofrendo aí com ransomware. É verdade. A gente observou, né? Acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu com o governo e a gente viu, na verdade, aí, claro, né? Um setor que todo mundo fala, mas é governo e tal, mas no fundo, se a gente for ver, tem muitas empresas ainda e muitos outros casos, né, Luciana, que você ainda vê o básico não sendo feito, né? Então, é complicado mesmo, né? Bom, Marcos, eu queria que você comentasse, porque aqui nós temos, né, três casos, né, três cases aqui, muito interessantes, né, que foram aqui relatados. Você tem N cases, né? Vocês acompanham o dia a dia, acompanharam ao longo de 2020, devem estar aí acompanhando também todos os movimentos aí, as estratégias para 2021 de N empresas. E aí eu queria que você também fizesse esse overview do que você está vendo aí e como as empresas estão se preparando para essa virada aí, para esse Réveillon diferente. Esse Réveillon diferente, Esse Réveillon aí que está vindo, que vai ser um pouquinho diferente em todos os sentidos, né? Esse Réveillon desse ano vai ser totalmente diferente. Todo mundo aprendendo juntos. Exato. Ninguém sabe antes do que nós, né? Todo mundo está aprendendo junto. Bom, Graça, acho que o interessante, ouvindo a Luciana, a Márcia e o Henrique, é que se a gente for pensar um pouquinho, só dar um passinho para trás e pensar nessa cyberpandemia, o que a pandemia trouxe? Ela quebrou o elo e a corrente da segurança corporativa. Ela destruiu uma coisa que estava construída. Então, todo mundo teve que ir para casa, todo mundo teve que sair perto da sua proteção. Então, não é de se estranhar que está acontecendo, esses casos aí vão continuar acontecendo. Uma coisa interessante que nós notamos é que, quando a gente ouve no jornal que uma empresa foi atacada, a gente ouve que ela foi atacada naquele dia. Mas, na hora que a gente vai olhar a linha do tempo, o atacante já está lá há meses. Ele já entrou lá, ele fez a pesquisa com tranquilidade, à noite, tomando um cafezinho, ele pegou tudo que ele queria pegar, aí naquele dia ele resolveu apertar o botão. Acho que isso é importante a gente entender. Aí o que acontece? Depois que acontece isso, o que nós vimos também das empresas, e o Henrique tocou um pouquinho, independente de ser coisas básicas ou não, as empresas não estão estruturadas do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de processo para absorver uma crise. O que nós vimos foi isso, foi uma confusão, porque eu não tinha time de resposta a incidente, eu não tinha time de crise interna, eu não tinha processo, eu não sabia, não tinha um playbook determinado para isso. Isso aconteceu praticamente em 100% das empresas, independente do tamanho. Elas não sabiam o que fazer depois desse evento, não sabiam onde procurar. Então, é só para entender que, legal, aconteceu. O que poderia ser feito, qual é a lição para a gente se fortalecer? Tá? Então, vem um pouquinho de uma análise do que aconteceu, como eu posso prever isso, como eu posso ajustar a minha arquitetura, a minha rede, os meus processos, as minhas pessoas.
Essa, para mim, é a lição de casa mais importante. Independente dos investimentos que serão feitos ou não. Se não tiver esse baseline de entendimento, fica difícil. É só depois desse entendimento que vai vir o Zero Trust, vai vir uma proteção na nuvem, porque vocês falaram de tudo hoje. E falaram uma palavra que foi, o perímetro ficou invisível, vai continuar invisível, a gente vai ter que conviver com ele em qualquer lugar. O endpoint, qual endpoint? Qualquer coisa é endpoint hoje. Né? Então, a gente está convivendo com isso. Isso porque, na minha opinião, a pandemia, independente de ter acontecido agora, imagina se ela acontecesse com o 5G, com o 5G conectado. Como seria isso? E no final do dia, o que acontece também, Graça? Os atacantes, eles não modificaram muito o perfil deles. Eles continuam colaborativos, eles continuam extremamente automatizados, e eles sabem que os defensores não têm defesa automatizada. É uma pessoa, são 3 pessoas, não tem como combater isso. Por isso que eu acho que a gente está num ponto, e isso que você falou da Agenda 21 é excelente, porque o que eu pensei aqui do seu próximo título é componentes e boas práticas. Quais são os componentes e boas práticas para a Agenda 21? A Márcia já deu um pouquinho um ponto de vista, a Luciana deu um ponto de vista. Eu acho que depende da gente criar esses componentes e boas práticas, e quem sabe nós aqui no Brasil, com o conhecimento de todo mundo, criamos um framework que as empresas possam seguir minimamente para falar, eu não vou conseguir fazer tudo, mas eu vou iniciar o meu processo sólido. Eu acho que nós temos essa responsabilidade com o mercado, todos nós, de educar e compartilhar esse conhecimento. A gente não está falando de investimento. Quando você falou de o que muda para o ano que vem, o que muda, tem alguns componentes que nós não conseguiremos mais viver sem. Automação tecnológica não dá para viver sem, porque é minimamente um pré-requisito necessário para que a sua defesa seja mais inteligente, seja integrada, que a tecnologia te avise, que você não vá atrás dela. Então, são componentes hoje dessa nova construção, e que seja antes do 5G, porque com 5G, com 5G, cadê o endpoint? Cadê o perímetro? A Márcia falou de OT. Márcia, qualquer luzinha virou um perímetro, virou um endpoint. Qualquer luzinha que acende, Márcia. Então, assim, eu acho que depende ainda da gente não ficar no desespero, mas o que eu tenho para fazer, o que eu tenho dentro da empresa, com quem eu posso contar, para iniciar esse processo, porque nós estamos vendo uma coisa, para os hackers, a pandemia foi a melhor condição. Todo mundo disperso, e quando a gente fica disperso, a defesa se dilui. É claro, né? Diluiu. Acabou o jogo. Então, assim, é uma condição que nós temos que mudar. Então, eu vejo isso, a automação tecnológica, o Zero Trust é uma forma de proteção, é um conceito que fala, tudo bem, o ladrão pode entrar dentro de casa, mas esse ativo aqui ele não pode ver, esse ativo ele não pode pegar, até eu dar um jeito. Eu acho que a gente tem que caminhar com essa coisa aí, mas não houve muito assim, o que houve foi um aumento de casos, mas eles estão usando a variação da mesma coisa, assim, é fácil, mas eu só queria deixar um ponto que a gente ficou sabendo naquele dia, mas ele já fez a lição de casa. E o que acontece? Teve vários indícios que ele fez que, pela falta de estrutura de segurança da empresa, a gente não consegue falar, olha, ele teve 5.000 tentativas de quebrar uma senha. Alguém teria que ter visto isso. Alguém teria que ter ligado isso. É aí onde entra a automação tecnológica. Pessoal, muitas perguntas aqui na nossa plateia. Então, eu vou começar a fazer aqui um balanço, né, para a gente poder também atender aqui a nossa plateia virtual, que é sempre super participativa. Eu tenho aqui, nossa, tá difícil aqui, pessoal, mas vamos lá. Carlos Henrique Jorge, da Sanepar, está mandando uma pergunta aqui para você, Márcia. E a pergunta é a seguinte:
como você, Márcia, trata a integração da rede corporativa, IoT e rede de automação na Petrobras? É uma equipe integrada ou a engenharia de automação fica separada da segurança de TI? Eu vou trazer a sua pergunta, Carlos, embora ela não seja, né, não esteja um pouquinho fora aqui da nossa Agenda 21, porque ele está pedindo assim, por favor, a pergunta. E como a gente faz parte aqui, né, da nossa discussão, falar um pouquinho sobre como está sendo essa estrutura, faz parte, né, Márcia, um pouquinho aí da Agenda 21, como é que você está estruturando. Então, eu vou trazer. E tem outras perguntas aqui também para a Lucena, para a Luciana, e uma boa aqui para você, Marco. Já eu trago também. Com certeza faz parte, né, Graça? Então, uma coisa que eu vi reincidentemente nas empresas durante essa minha vida profissional aí é que as empresas, antigamente, elas tratavam separado, né? A rede de automação, a rede corporativa, e isso, na minha opinião, no meu ponto de vista, a gente perde muito com relação a conhecimento e a expertise em segurança, né? Então, o fato das unidades de negócio tentarem conduzir a sua própria tecnologia, a sua própria segurança, perde-se muito de conhecimento. Então, agora a gente está junto, está com a minha equipe, então a gente tem uma parceria muito grande, tanto com a área de TI quanto com a unidade de negócio, e a gente está construindo a 6 mãos todo o novo futuro, né? Assim, o novo futuro para daqui a um mês, mas, enfim, é uma coisa que a gente já está construindo. Então, já está com segurança da informação, o cuidado e as diretrizes, as tecnologias e todo o ambiente de segurança. Já está com a área de tecnologia, tudo o que a gente fala de equipamentos tecnológicos, porém, tudo alinhado e para atender o negócio, porque a gente está ali para cuidar de automação, mas garantindo a continuidade do negócio. Graça, eu queria só aproveitar e falar um pouquinho, rapidinho, o que claro. Com relação ao momento que a gente está, sim, né, e aproveitar a deixa dele para dizer o seguinte, né, uma coisa que é muito forte, que a gente viu sempre, são os criminosos se unindo, compartilhando informação e automatizando. E a gente vem tido do outro lado, muitas vezes 2, 3, 10 empresas trabalhando atrás da mesma coisa. Então, a gente tem uma iniciativa, que é o CKN, Cyber Security Knowledge Network, que a gente está conduzindo aqui no Brasil, lá na Petrobras, onde nós estamos puxando uma rede de compartilhamento de inteligência, e onde a gente compartilha somente os IOCs. Então, a gente já tem hoje umas 20 empresas que estão compartilhando conosco, e isso automatiza a nossa defesa. É claro que você tem que ter um centro de defesa, um centro de resposta estruturado, porque, como disse o Marcos, o volume é muito grande, nenhum ser humano consegue tratar aquele volume. Então, você tem que ter uma boa estruturação no centro de resposta, mas a gente já está conseguindo se valer dessa inteligência através de todos os parceiros, todo mundo consegue beber de uma fonte muito mais amplificada de informação, e isso está tendo muito, muito sucesso, a gente está conseguindo caminhar muito bem com isso. Que bacana, que excelente, você já tinha comentado, você já havia comentado comigo e como evoluiu, né? Rápido, a gente conversou, temos um papo no GS Entrevista sobre isso, não tem muito tempo, e como cresceu, que bom, que excelente iniciativa. Vamos depois falar sobre isso, divulgar mais. Parabéns, Márcia, muito, muito bacana, muito bom, excelente. Vamos divulgar mais. Iniciativas como essa são super bem-vindas e precisam ser divulgadas. Muito bom. A união faz a força, né, Graça? Com certeza. Parabéns. Pergunta para o Lucena. Lucena, pelo que você acompanha, as famílias de Ransomware que devemos ficar atentas para 2021. Você poderia comentar alguma coisa sobre isso? Esses ataques têm acontecido, já aconteceram muito na área de educação. Você tem trabalhado com encriptação de dados? Mesmo pagando resgate, esses cybercriminosos, mesmo assim, vazam informações. Como que você pensa em lidar com isso em 2021? Bom, vamos lá. Primeiro, a automação aí, um sistema de SOAR para a gente olhar e tudo que está acontecendo. A gente precisa disso, como disse, normalmente as equipes de segurança são pequenas e automatizar a resposta a incidente é um dos caminhos que a gente tem
sair aí. Além de, claro, a gente ter um anti-malware ali de ponta excelente, olhando questão de comportamento do usuário. Então, tudo isso automatizado, com certeza, nos ajuda. E, principalmente, ter as tecnologias conversando. Então, se você recebeu um phishing por e-mail e o seu anti-spam ele identificou isso, você já vai bloquear automaticamente também no seu endpoint de segurança, você vai bloquear dentro do seu DNS, a URL para aquilo. Então, assim, a automatização para isso é extremamente importante. Então, quando a gente fala de ransomware, de novo, a gente sempre está pensando naquela questão, vamos olhar para as barreiras que a gente vai implementar para tentar conter ele. Mas eu acho que essa questão da gente olhar também, mas e se ele entrar, o que a gente vai fazer? Então, assim, será que meu backup está em dia? Eu estou fazendo teste de restore? Eu tenho criptografia no meu banco de dados para garantir que as minhas informações não vão ser vazadas? Então, assim, esses pontos são extremamente importantes. A gente trabalha com eles aqui. Então, para minha agenda de 2021, na verdade, assim, manter o que a gente tem e sempre fazendo melhorias em cima disso. Mas, de novo, automação eu acho que é o fundamental quando a gente tem equipes pequenas, né? Perfeito. Marcos, uma questão aqui para você. Marcos, vejo alta dos ransomwares em muitos mercados, mas o que causa mais preocupação são investidas na saúde, onde um ataque de ransomware causou morte de pacientes que não pôde ser atendido na Alemanha. O que podemos esperar das famílias de ransomware chegando aí em 2021, Marcos? Bom, Graça, como isso não acontece só na Alemanha, né? Então, está acontecendo em todos os lugares, inclusive no Brasil. E é esse um ponto, assim, que chama a atenção de que esses atacantes, eles não têm nenhum tipo de sentimento. Não tem. E isso é o que mais assusta. Tá? Então, nós tivemos casos aqui no Brasil de hospitais que foram atacados e eles pegam tudo, Graça, tudo. E o que acontece com o segmento de saúde é que esse dado tem valor. Ele tem um valor maior do que o valor financeiro, do que pegar um cartão de crédito hoje em dia, né? Então, a única solução é realmente essa estruturação de segurança, principalmente com relação à saúde, para que haja para que minimamente eles consigam bloquear isso nessas camadas de entrada, tá? Porque o que aconteceu nos hospitais aqui no Brasil que nós tivemos envolvidos, para raio-x, para medicação, para tudo. Até o botãozinho de apertar de emergência não eles têm que desligar tudo. Então, imagina o impacto disso, né? Então, eu acho que a lição de casa que tem que ser feita é uma análise de segurança mais apurada, porque se acontecer uma vez no hospital, não pode acontecer a segunda vez. Então, infelizmente, vai ter que haver uma profundidade, né, nessa reflexão, os investimentos, e começando de uma forma sólida. Esses componentes que o Henrique falou são necessários, mas é parte do componente, né? Hoje, se uma empresa tem um monte de coisa hoje, um monte de componentes, um monte de tecnologia e não pode jogar fora, o SOAR, ele entra para fazer isso. Ele entra para falar, então, essas 20 tecnologias de várias marcas, como que a gente aglutina esse negócio? Como a gente organiza, automatiza e orquestra? É uma forma também de fazer isso, mas passa pela conscientização, passa por treinamentos de processo, é uma transformação profunda. Isso aí não é nem transformação digital, é uma transformação profunda. E dá dó quando a gente vê isso acontecendo, e esses hackers, assim, realmente não trabalham por sentimento. Eles não trabalham por sentimento. Então, isso vai continuar acontecendo, e eu gostaria que essas empresas antecipassem um pouquinho mais. Eles estão vendo o que está acontecendo, pode sim acontecer com qualquer um. Ponto. Então, exato. É uma pena, né? Está bem delicado.
Infelizmente, a gente está chegando no final. Vou trazer uma última pergunta aqui, Luciana, rapidinho, vou te pedir aqui, porque é importante. Gente, muitas perguntas, infelizmente, a gente tem que acelerar, né? Eu vou aglutinar aqui, porque eram 2 perguntas aqui sobre o setor financeiro. Inevitavelmente, a Agenda 21 do setor financeiro é PIX, né? Mas eu vou aglutinar e vou, na verdade, falar sobre Open Banking. Ontem a gente falou bastante sobre esse tema, e a pergunta é justamente essa, né? Se para você, nessa Agenda 21, Luciana, a questão do Open Banking é um desafio muito grande do ponto de vista de segurança. Como é que vocês estão lidando com esse cenário de Open Banking e o quanto você acha que a questão de segurança aí vai ser um grande desafio para esse cenário de Open Banking? Com certeza, né? O Open Banking também acho que vai mudar bastante aí o mercado financeiro. E, assim, ali na nossa agenda, acho que tem muita questão dos testes, né? Porque o Open Banking, ele vai permitir que outras empresas se conectem, né? Através das APIs no banco. Então, acho que tem um ponto ali de prevenção, né, de sempre fazer os testes de ethical hacking de forma preventiva mesmo, e o segmento financeiro é um segmento muito regulado, né, então o Banco Central já tem, né, resolução, já tem várias definições, e até emendando, né, com um pouco que o Marcos falou, desde a resolução 4658 do Banco Central, eles falavam assim que o principal ponto para eles é como os bancos estão preparados para a resposta ao incidente, porque o fato é que hoje em dia eles já aceitaram que mais dia, menos dias, você vai ter um ataque, né? Espera-se que não seja de uma grande magnitude, mas a grande preocupação do Banco Central é como os bancos estão preparados para responder a esse ataque, porque é o que a gente fala, né? É sempre fácil falar do outro, né? A pessoa foi invadida, mas ele não tinha pet, mas assim, porque quando você está do outro lado, né, acaba sendo mais fácil analisar. Mas acho que um ponto bem importante para o ano que vem, e é um pouco o que o Luciana falou também, é essa parte, e se acontecer, né? Como você está preparado para a resposta mesmo, né? Vai reagir, né? Aí acaba emendando, né, em planos de contingência que o Banco Central, nessa resolução 4658, você tem até que fazer testes de ataque cibernético e para ver como que o banco responderia, né? E tudo isso a gente tem que provar para o Banco Central, né? Eles são bem rigorosos nesse sentido. Perfeito. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso debate, foi muito bom. Eu vou trazer aqui, Marcos, um retorno aqui da Mônica Rodrigues, excelente ponto trazido pelo Marcos sobre o invasor ter feito a lição de casa com muita antecedência. Então, nós também precisamos fazer a nossa. Boa reflexão. Obrigado, Márcia, pelo seu comentário. Carlos Henrique Jorge está agradecendo, Márcia, pela sua resposta, e todos aqui agradecendo também. Marcos, seu agradecimento também, acho importante, meu parceiro aqui nesse painel. Espero aí, Márcio, dá o seu agradecimento, Marcos. Muito obrigado a todos, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho. Graça, eu acho que na sua grade aí vai ter uma apresentação de SOAR e de Zero Trust. Acho que é interessante o pessoal conhecer um pouquinho mais, né, o contexto disso, né? Muito obrigado a todos, viu? Temos sim, e ao final também, né, temos uma apresentação muito interessante do Zero Trust, então, ao longo do dia, hoje a agenda do Security Leaders está imperdível. Pessoal, esse painel foi sensacional, muito obrigado, Henrique Lucena, Luciana, Márcia Tosta, todos vocês, Marcos, meu parceiro aí sempre nessas iniciativas. Tchau, pessoal, abraço virtual para vocês, muito obrigada. Ângelo, com você, vamos dar continuidade aí à nossa agenda. Tchau, parabéns, pessoal, obrigada. Parabéns a vocês, muito obrigado pela participação.